Fala pessoal, tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês acessem lá a nossa comunidade OAB, ENAD, e permaneçam lá, que tem muita coisa boa lá chegando. Então, quem puder nos seguir lá, fica bem à vontade. Então, estamos chegando ao nosso módulo 12, ao nosso M12, e semana passada, então, a gente viu a finalização do controle subjetivo ou difuso de constitucionalidade. E aí no M12 a gente parte para o controle, se lá era subjetivo no difuso, agora é o objetivo. A gente parte do processo objetivo para falar do controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade das leis. Se lá, no modelo da semana passada, eu tinha uma decisão inter partes, só chegando ao Supremo para ela virar para todos. Aqui no controle abstrato, a decisão que se for dar, proferir, ela já nasce para todos. Então, ela é erga omnes. Então, essa é uma diferença significativa entre o controle difuso e o controle abstrato ou concentrado, ou, né, processo objetivo, como alguns defendem. Mas a gente tem por quê, Marco? Por que agora no concentrado, no abstrato, a decisão é para todos? Porque eu tenho um órgão encarregado disso. Eu tenho um órgão que é encarregado de fazer esse controle. Essa é a grande questão, essa é a grande resposta. E o órgão encarregado de fazer esse controle, para nós, essa defesa da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, por força da própria Constituição. Então, eu tenho um órgão, como o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer o controle abstrato, concentrado, ou processo objetivo. Certo? E para isso ele vai se utilizar de algumas ações para fazer esse controle de constitucionalidade. Tá? E elas vão ser um pouco diferentes daquelas ações que até então a gente estava vendo como eram os remédios constitucionais. Que ali está protegendo o marco, né? O habeas corpus protege a liberdade do marco. O mandado de injunção protege, né, o marco para que ele faça, eu exerça o seu direito de fazer algo. O habeas data protege o marco para que ele consiga informações para si. Agora eu saio do âmbito de proteção da pessoa e vou o abstrato para todos nós. Então, quando uma lei ou ato normativo ele é contrário à Constituição, pessoal, ele não pode ficar andando por aí gerando efeitos. É básico, né? Se eu tenho um ato que é inconstitucional, eu preciso de uma ação própria para ir direto ao Supremo Tribunal Federal. Porque não adianta declarar para o marco inconstitucional essa lei. Eu quero que se declare para todo o Brasil. Todo aquele que é detentor de direitos vai poder, né, direitos e deveres, enfim, mas vai poder, né, dizer que o Supremo disse que aquela legislação que era inconstitucional não lhe serve mais. Não serve mais para pautar a sua vida no dia a dia. Por exemplo, tem uma lei estadual que fala que é possível a tortura. Não é possível a tortura. Por quê? Porque a Constituição tem uma cláusula de não tortura. Então vai ter que ter uma ação direta no Supremo Tribunal Federal para que se diga desde já que essa lei ela é inconstitucional. Ou pode ser uma lei federal também. Pode ser uma lei municipal que pode ser declarada inconstitucional frente à Constituição estadual. Frente à Constituição estadual. E aí quem faz esse controle não é o Supremo, é o Tribunal de Justiça do Estado, em defesa da Constituição estadual do seu Estado. Mas, enfim, a gente está falando em Supremo aqui, em Constituição Federal. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter duas leis, basicamente, que vão permitir
a partir de todo um procedimento que vocês vão ver nas próximas aulas, que se faça esse controle de constitucionalidade das leis, né? Que é a Lei 9882/99 e a Lei 9868/99. Uma é a lei da DPF, vai tratar só da DPF, e a outra é a lei da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que vai acabar, né, trabalhando com outras ações também, como a ADC, né, a Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão. Então, a gente tem esse quadro dessas leis que podem ser utilizadas por um rol de legitimados para que acessem o Supremo Tribunal Federal e digam, para. Eu preciso fazer um controle aqui nessa legislação ou ato normativo. Por quê? Porque ele aparenta ser contrário às diretrizes constitucionais, ao texto constitucional. Então, essas leis que a gente vai ver a partir da semana que vem, se eu não estou enganado, a gente inicia pela arguição de descumprimento de preceito fundamental e depois a gente vai para ação direta de inconstitucionalidade. Elas são importantíssimas para saber se o Supremo pode ou não pode fazer o que faz, que é, ao interpretar uma lei frente à Constituição, né, poder retirá-la, né, para todos, naquele momento da ordem jurídica posta, né, e, inclusive, dar diretrizes na falta dela, né, a gente chama, né, decisões manipulativas, numa manipulação daquela decisão, dar condições, assim como é o mandado de injunção, para que se exercite os direitos, enquanto outra norma, né, não regulamenta aquela determinada questão que precisa de regulamentação. Então, esse é um momento mágico do processo constitucional. Esse é um momento assim de pura magia, que é quando a gente vai compreender tudo isso que a gente vem, né, ouvindo falar muito nas notícias nos últimos tempos. Ah, o Supremo fez isso, ah, o Supremo fez aquilo, ah, o Supremo fez aquilo outro. Ele pode fazer tudo isso, ele pode fazer perto disso, ele pode fazer quase isso ou não pode fazer absolutamente nada. É só a partir dessas próximas aulas que vocês vão compreender, né, o alcance das decisões do Supremo e da sua própria competência. Então, fiquem ligados, né, porque eu acho que as próximas aulas vão ser muito ricas para que vocês possam compreender que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal ela é diferente da jurisdição que se exerce, né, na primeira e segunda instâncias. Né? Então, isso fiquem na cabeça de vocês. É diferente a jurisdição prestada por cortes, né, de sobreposição, cortes de vértice, cortes superiores, cortes supremas, enfim, tem um monte de nomenclaturas para dizer, cortes constitucionais, tem um monte de nomenclatura para dizer sobre cada uma delas, mas é importantíssimo que vocês se deem conta que elas são diferentes. Veja, eu estou numa base normativa, eu estou interpretando a Constituição e irradiando efeitos da sua interpretação frente às demais leis. Cadê o direito do Marco aí? Né? Cadê o direito? O Marco comprou uma batata e se sentiu prejudicado. Marco ultrapassou o sinal vermelho e acabou atropelando e causando ferimentos em alguém. Cadê o direito aí? Cadê o fato aí? Ele é necessário ou só o que é necessário é o texto da lei que é inconstitucional frente à Constituição? Eu quero que vocês vejam que é outro tipo de batida, outro tipo de, né, de discussão que a gente começa a ter, já começou a ter a partir do controle difuso, mas que aumenta agora no controle abstrato de constitucionalidade. Lembrando, né, claro, ali que a gente está num momento bem histórico, né, que ele vem muito pela mão do nosso teórico do direito, nosso não, né, nosso do mundo, né, não é brasileiro, mas nosso do mundo, nosso teórico do direito, Hans Kelsen, né, que no século passado pensou esse modelo em contraposição ao modelo dos Estados Unidos. Né? E ele se instaurou primeiro na Áustria, depois a Alemanha deu conta e virou um sistema muito europeu de constitucionalidade das leis. E não se esqueçam, de novo, que o Brasil é híbrido. O Brasil é híbrido. Marco, o que é híbrido? É que ele tem tanto difuso da semana passada como concentrado ou abstrato. Então, o Brasil tem a mistura
desses dois modelos. E quando muitos países só tem um, ou é difuso ou é concentrado, nós temos dois. Né? Então, a gente chama o nosso modelo de modelo híbrido de constitucionalidade das leis, e a gente começa agora o estudo do controle abstrato de constitucionalidade. Ok, pessoal? Obrigado, até o módulo 13. Tchau, tchau.